Santa Teresinha do Menino Jesus começa a sua história assim. História primaveril de uma florzinha branca escrita por ela mesma. Ela não se sente um lírio, ela se sente uma florzinha pequenina. Isso significa que ela não tinha graças místicas, não tinha dons sobrenaturais extraordinários, não tinha chagas, não tinha êxtases, não. Tinha o cotidiano, a simplicidade, a abertura do coração, o abandono em Deus, a descoberta do próprio coração, isto é, ver todas as suas mazelas, mas umas mazelas que estão diante do Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que é o Senhor. O Senhor que vem ao encontro e se ocupa de todos aqueles que Ele ama. Vejamos bem que extraordinário essa intuição de Teresinha. E diz que durante muito tempo perguntava para ela mesma por que Deus tinha preferências. Teresinha diz que Deus tinha preferências. Por que não recebem todas as almas o mesmo grau de graças? Por que Santo Agostinho, São Paulo, grandes pecadores, receberam graças extraordinárias? E por que outros não recebem? Seriam aqueles santos simples que não recebem nenhuma graça extraordinária um santo menos importante, menos amado por Deus? Vejamos o que diz Teresinha na sua autobiografia. Jesus aceitou instruir-me a respeito desse mistério, pois diante dos meus olhos o livro da natureza. Compreendi que todas as flores que ele criou são belas, que o brilho da rosa e a alvura do lírio não impedem o perfume da pequena violeta ou a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu adorno primaveril, os campos não seriam mais salpicados de florzinhas. Assim é no mundo das almas o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos que podem ser comparados aos lírios, às rosas, e também criou santos menores. E estes devem contentar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus quando os baixa aos pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Aqui ela tranquiliza o coração. Ela não se sente menos amada por Deus. Olha o que diz na frente: o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e cada florzinha, como se ela fosse única sobre a terra. Assim nosso Senhor se ocupa particularmente de cada alma, como se não houvesse outra igual. Meu irmão, minha irmã, é extraordinário este pensamento de Teresinha, porque ela está dizendo aqui que Deus nos ama particularmente. Deus se ocupa particularmente. E aqui essa pequena florzinha, aquele que não tem graças extraordinárias, também pode ser santo. Oferecendo a sua vida, oferecendo o seu cotidiano, oferecendo os pequenos gestos. Se ela é uma florzinha, então ela tem pequenos gestos. Isto é, amar, perdoar, ter paciência, rezar. Amar aquela pessoa que nós sentimos repulsa, que não queremos a sua presença, mas mesmo assim Teresinha procurava lá no fundo aquilo que a pessoa tinha de virtude, para elevar aquela virtude e não falar dos defeitos. Oh, se nós nos ocupássemos mais das virtudes dos irmãos e das irmãs do que dos seus defeitos, o mundo seria outro. O mundo seria diferente. Teresinha tem muito a nos ensinar. Teresinha é uma grande santa,
uma grande santa que não teve graças extraordinárias, como teve Padre Pio, que teve Chagas, não teve graças extraordinárias, como teve a pequena árabe, a Santa Míria, a Santa Teresa de Jesus, São Paulo e tantos outros santos que tiveram graças místicas e Teresinha não teve. No entanto, ela foi santa. Ela também foi escolhida por Deus para ser santo, assim como você foi escolhido. E é pensando nesses grandes santos que são lírios, que são rosas e não uma florzinha pequena, que Teresinha descobriu também o caminho da infância espiritual, da simplicidade, do amor, do abandono. Nós faremos mais adiante alguma aula sobre a infância espiritual de Santa Teresinha. Feliz festa de Santa Teresinha para todos vocês. E aí vai uma chuva de rosas caídas na igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus em São Paulo. E Deus vos abençoe. Amém. O livro da natureza. Compreendi que todas as flores que ele criou são belas, que o brilho da rosa e a alvura do lírio não impedem o perfume da pequena violeta ou a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu adorno primaveril, os campos não seriam mais salpicados de florzinhas. Assim é no mundo das almas o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos que podem ser comparados aos lírios, às rosas, e também criou santos menores. E estes devem contentar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus quando os baixa aos pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade. Santa Teresinha do Menino Jesus começa a sua história assim. História primaveril de uma florzinha branca escrita por ela mesma. Ela não se sente um lírio, ela se sente uma florzinha pequenina. Isso significa que ela não tinha graças místicas, não tinha dons sobrenaturais extraordinários, não tinha chagas, não tinha êxtases, não, tinha o cotidiano, a simplicidade, a abertura do coração, o abandono em Deus, a descoberta do próprio coração, isto é, ver todas as suas mazelas, mas umas mazelas que estão diante do Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que é o Senhor. O Senhor que vem ao encontro e se ocupa de ser santo, oferecendo a sua vida, oferecendo o seu cotidiano, oferecendo os pequenos gestos. Se ela é uma florzinha, então ela tem pequenos gestos, isto é, amar, perdoar, ter paciência, rezar. Amar aquela pessoa que nós sentimos repulsa, que não queremos a sua presença, mas mesmo assim Teresinha procurava lá no fundo aquilo que a pessoa tinha de virtude, para elevar aquela virtude e não falar dos defeitos. Oh, se nós nos ocupássemos mais das virtudes dos irmãos e das irmãs do que dos seus defeitos, o mundo seria outro, o mundo seria diferente. Teresinha tem muito a nos ensinar. Teresinha é uma grande santa que não teve graças extras em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Aqui ela tranquiliza o coração. Ela não se sente menos amada por Deus. Olha o que diz na frente: o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e cada florzinha, como se ela fosse única sobre a terra. Assim nosso Senhor se ocupa particularmente de cada alma, como se não houvesse
outra igual. Meu irmão, minha irmã. É extraordinário este pensamento de Teresinha, porque ela está dizendo aqui que Deus nos ama particularmente. Deus se ocupa particularmente. E aqui essa pequena florzinha, aquele que não tem graças extraordinárias, também pode culpa de todos aqueles que Ele ama. Vejamos bem que extraordinário essa intuição de Teresinha. E diz que durante muito tempo perguntava para ela mesma por que Deus tinha preferências. Teresinha diz que Deus tinha preferências. Por que não recebem todas as almas o mesmo grau de graças? Por que Santo Agostinho, São Paulo, grandes pecadores, receberam graças extraordinárias? E por que outros não recebem? Seriam aqueles santos simples que não recebem nenhuma graça extraordinária um santo menos importante, menos amado por Deus? Vejamos o que diz Teresinha na sua autobiografia. Jesus aceitou instruir-me a respeito desse mistério, pois diante dos meus olhos